Muito bem, pessoal. Bom dia. Vamos começar aqui a aula de geografia. Nós vamos começar o conteúdo da página 207. A página 207 da apostila de vocês, né? Apostila 4 de geografia. Começa o conteúdo aí que é uma continuação. A internet dele até caiu. Beleza? Voltei. Na apostila aí é continuação esse conteúdo, né? De vocês aí, quando a gente fala de agricultura, né? Nós estávamos falando sobre agricultura na semana passada, falamos sobre os setores da economia, falamos sobre a importância do setor agrícola para a economia brasileira, né? O Brasil é um dos grandes exportadores de produtos agrícolas, de commodities do mundo todo, né? O segundo maior produtor agrícola do mundo, inclusive. E hoje a gente vai pegar aqui os principais produtos da economia brasileira, que são a cana-de-açúcar. O Brasil, maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, e a maior parte da produção está concentrada no estado de São Paulo. São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, tem a maior área de cultivo e tudo mais. Da cana-de-açúcar, basicamente, né, tem vários produtos, é claro, mas o que o Brasil produz e exporta é etanol, açúcar ensacado, e açúcar bruto. Nossa! Qual que é a diferença aí desses do açúcar bruto e do açúcar como fala, ensacado? O açúcar ensacado que o Brasil exporta é para alimentação, né? Já o açúcar, como fala, a granel, né, solto, ele é utilizado, entre outras coisas, na construção civil, né? Faz parte aí do, como fala, é utilizado para fortalecer concreto, né? Alguns países utilizam o açúcar brasileiro aí para colocar no concreto e deixar um pouquinho melhor, tá? Na tabelinha aí da página 207, nós temos aí o quanto o Brasil arrecadou com cada um desses produtos de exportação aí, tá? O que a gente consegue observar? A soja é a maior parte, tá? É a maior parte, tá? Gera mais dinheiro aí. Depois vem o açúcar, né? O café e o milho, tá? São aí os principais produtos da agricultura. Mas não é isso que interessa. Interessa nesse gráfico o quê? É você perceber que o setor primário do Brasil aí, ele é bem diversificado em vários produtos, tá? Nós temos a soja, café, milho, açúcar bruto, farelo de soja, né? A gente exporta o grãozinho de soja, mas a gente também exporta o farelo de soja. Isso é bom, tá? Isso é bom porque gera mais dinheiro para o Brasil, né? É mais caro o farelo de soja do que a soja, afinal de contas, já passou por um processo de industrialização bem pequenininho, mas passou, tá? Mas nós também exportamos carne de aves, carne bovina, o Brasil também exporta. E uma outra coisa, o Brasil é o maior exportador de suco de laranja, tá? Do mundo, que exporta principalmente para os Estados Unidos, tá?
Os Estados Unidos é o principal comprador de suco de laranja do Brasil. Então, e o estado de São Paulo é o maior produtor desse produto. Ainda na página 207, você tem aí um mapinha, tá? Um mapinha que está mostrando o que para você? A distribuição do setor agrícola do Brasil. O que a gente consegue observar aí? Como que está a distribuição da agricultura no território brasileiro? Tá? O que a gente consegue observar? Tem o que? Uma distribuição igualitária em todo o território ou desigual? A gente consegue ver aí que há uma distribuição desigual. Enquanto a gente tem algumas áreas com muitos estabelecimentos agropecuários, nós temos outras áreas que são pouco utilizadas para essa atividade, a atividade agrícola. Então, a atividade agrícola ela não é bem distribuída no território brasileiro. Tá? Por exemplo, a região norte ela é muito fraca. Né? Você pode ver que tem mais áreas aí na região norte branca do que a área roxinha, que representa os estabelecimentos agropecuários. Então, a região norte ela tem uma ocupação muito fraca. O Nordeste, por sua vez, tem tanto áreas com estabelecimentos agrícolas, quanto áreas sem estabelecimentos agropecuários. Né? O Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul são as regiões que apresentam a maior quantidade de estabelecimentos agropecuários. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não, e o do que entrar? Já acertei ele aqui. Tá? Certo, então. Então, recapitulando. A região norte, poucos estabelecimentos agrícolas. A região nordeste, tanto estabelecimentos agrícolas, quanto áreas que não são utilizadas com essa finalidade. E a região centro-oeste, as regiões, né, centro-oeste, sudeste e sul, são as regiões que apresentam a maior quantidade de estabelecimentos agrícolas. Né? Tudo bem? Tá. E daí a gente começa, então, a ver os produtos aí da agricultura brasileira que a apostila vem destacando aí, começando pela cana-de-açúcar, e não podia ser diferente. Tem que começar pela cana-de-açúcar. Quando a gente fala de agricultura no Brasil, é essencial o começo pela cana-de-açúcar. Por quê? A gente tem que começar a estudar a agricultura no Brasil estudando cana-de-açúcar. Porque foi o primeiro produto agrícola produzido aqui no Brasil. A primeira produção agrícola foi a produção de cana-de-açúcar, produção canavieira, lá no Nordeste do Brasil. Tá? Eles produziam para mandar para Portugal. Isso. E naquela região lá, era produzido para, não igual hoje para produzir etanol. Naquela ocasião, era produzida cana-de-açúcar para fazer açúcar. Tá? Por quê? O açúcar era um produto muito cobiçado na Europa. Tá? Era um produto muito, muito caro. Era considerado artigo de luxo pelos europeus. Tá? Sobre isso, eu vou mostrar aqui. Agora eu estou com a apostila de vocês aqui na minha tela. Né? Então, você tem aqui, olha, deixa eu só mudar uma configuração aqui. É isso. Pegar uma canetinha aqui.
Tá? Nesse quadrinho aqui, ó, para ir além. Tá? Ó, as origens da sobremesa. Ó, o açúcar foi levado para a Europa pelos árabes durante o período medieval. Era considerado um artigo de luxo, como eu falei para vocês, tá? Entre os europeus. Os pratos preparados com o chamado sal doce, como foi inicialmente chamado, eram considerados de grande requinte e sofisticação. Por essa razão, a sobremesa na alimentação europeia era um sinal de status, de fartura e de riqueza. Somente a partir da colonização da América e da adaptação da cana ao clima tropical das colônias, o açúcar popularizou-se, tornando-se um artigo de primeira necessidade no uso doméstico. Tá? Eu já li que o açúcar era comercializado na Europa, naquela ocasião não tinha moeda igual hoje, né? Dinheiro, assim, era tudo pelo ouro, base no ouro, e 1 quilo de açúcar era trocado por 1 quilo de ouro. Tá? Então, era um artigo realmente de luxo, um artigo realmente bastante caro, tá? E que foi responsável pelo início da colonização do território brasileiro, tá? Ali no litoral da Bahia. Oi. Júlia está pedindo para entrar. Eu já autorizei ela. Ela deve estar com algum problema lá. Se você puder mandar uma mensagem, já apareceu para mim, eu já autorizei. Eu estou aqui. Tá? Vamos lá. Então, olha só. O que nós temos aqui sobre a cana-de-açúcar? Tá? Ainda aqui nessa página 207. Olha só. A cana-de-açúcar é uma espécie de vegetal originada das regiões tropicais do sul e sudeste da Ásia. Então, a origem do açúcar, da cana-de-açúcar, é na Ásia. Antes da cana-de-açúcar, não sei se vocês já estudaram em história, mas era extraído o açúcar a partir da beterraba. Né? Da beterraba também se extrai o açúcar, tá? Só que numa quantidade bem menor, é muito mais difícil, tá? E o açúcar da cana-de-açúcar, ele é melhor, tá? Bom, por causa da origem asiática, os povos originários desse continente foram os primeiros a extrair o suco da cana e a utilizá-lo para o preparo de alimentos doces. Tá? Com o tempo, os árabes perceberam que o suco da cana fervido endurecia com facilidade. E assim surgiu o açúcar. Então, aqui você tem a explicação, né, da origem do açúcar. Como que eles descobriram o açúcar? Né? Foi assim, que tinha um tempo de conservação maior do que a planta in natura, né? Ou seja, natural, sem modificação. Tá? E mais fácil de ser transportado do que o caldo. Então, o pessoal começou a ferver, fazer o que a gente chama hoje de rapadura, né? Porque era mais fácil transportar esse doce do que transportar o líquido e durava mais tempo do que transportar os talinhos, né, de cana-de-açúcar. Beleza? Tá. No Brasil, aonde era feita a produção? Né? O cultivo de cana-de-açúcar, agora na página 208, foi introduzido no Brasil por Martim Afonso de Souza, tá? Que desenvolveu o plantio na região, então, capitania de São Vicente. Tá? Inclusive, uma das poucas capitanias hereditárias que deu certo no Brasil. Você já estudou isso em história, a gente já estudou em geografia sobre as capitanias hereditárias também. Uma das poucas capitanias que deu certo. E o motivo de ter dado certo essa capitania foi o cultivo da cana-de-açúcar. Foi por causa do cultivo da cana-de-açúcar, tá? E a localização ali. Nessa parte aqui, ó, da apostila, nesse quadrinho azul aqui, nós temos as características do cultivo da cana durante o período colonial. Tá? Nós temos aqui algumas informações, né? Tipo, o solo de Massapê, tá? Que era o lugar, o solo presente no litoral brasileiro e que é bom para o cultivo. As primeiras áreas de cultivo de cana-de-açúcar no Brasil, então, é no litoral. Tá? O sistema de plantação é o sistema de plantation. O que é um sistema de plantation? Presta atenção, porque isso aqui
é importante não só para entender a questão da cana-de-açúcar no Brasil colônia, mas até hoje, né, até hoje, o Brasil utiliza esse sistema. O que é? Grandes extensões territoriais, grandes propriedades rurais, né, grandes fazendas, monocultoras. O que é a monocultura? É o cultivo de um único produto. Tá? Não é policultura, que planta várias coisas. É monocultura, que tem o cultivo principal de um produto apenas. Tipo a cana-de-açúcar, a soja, o café, tá? Não tem plantação de outras coisas juntos. Tá? Para que é a plantation? É para consumo interno ou exportação? Exportação. A cana-de-açúcar no Brasil colônia, claro, como tudo aqui, né, no Brasil colônia, ela era produzida para exportação, certo? Exportação. Como era a mão de obra, né? A mão de obra era escravizada. O cultivo da cana no Brasil foi um dos grandes impulsionadores do tráfico de escravos, tá? No Brasil, para o Brasil, né? Então, a escravidão foi impulsionada, né, pela produção de cana-de-açúcar, né? Os escravos africanos eram que trabalhavam no cultivo do açúcar e na produção do melado e depois na produção do açúcar. Tá? E ainda tem aqui a questão do pacto colonial, isso aqui que atrasou o desenvolvimento do Brasil para caramba, né? Estabelecido entre o Brasil e Portugal, que garantia o mercado consumidor do açúcar aqui produzido. Então, quem comprava o açúcar, tá, era Portugal. No entanto, o contrato de exclusividade previa que os preços praticados fossem estabelecidos pela metrópole. Portugal é que decidia quanto ia pagar pelo açúcar brasileiro. Tá? E, claro, né, por conta disso, levava grande vantagem aí em relação ao Brasil. Tudo bem? Muito bem. Então, esse é o primeiro cultivo aqui do Brasil. Tá? Ele começa no litoral do Nordeste, mas hoje, como vocês podem ver no mapa da página 209, tá? No mapa da página 209, Aqui em Goiás tem bastante. E tem bastante, mas vamos lá, vamos por parte. Então, o cultivo da cana-de-açúcar começa aqui no litoral do Nordeste, tá? Principalmente no litoral norte da Bahia. Tá? Só que depois, né, ele vem para o estado de São Paulo. Então, São Vicente, a primeira área de cultivo de cana-de-açúcar, tá, no Brasil. Hoje, não é mais essa realidade. A Bahia continua produzindo cana-de-açúcar? Continua. Mas a maior produção, como vocês podem ver aqui, fica fácil, né, identificar aqui nesse mapa. Aumentei aqui a tela, acho que ficou bom agora para vocês verem, né? O estado de São Paulo é o maior produtor. É o maior produtor. Tá? A Bahia deixou de produzir a cana-de-açúcar, por quê? Porque foi descoberto o ouro lá nas Minas Gerais, né? E aí o pessoal parou de mexer com cana-de-açúcar e foi procurar o ouro lá nas Minas Gerais, lá no século XVIII, isso, tá? Mas o Brasil, como você pode ver, continuou plantando cana-de-açúcar, tá? Então, cana-de-açúcar, primeira atividade agrícola aqui no Brasil, tá? Primeira atividade. Aí você fala assim, mas a primeira atividade econômica do Brasil não foi o pau-brasil? Sim, foi o pau-brasil. Só que a cana-de-açúcar foi o primeiro produto agrícola. O primeiro produto agrícola plantado. O pau-brasil era o quê? Extrativismo. Os portugueses não plantavam pau-brasil. Eles extraíam da floresta da Mata Atlântica. Ok? Tudo bem? Então, alguma pergunta? Além, é claro, né?
Além do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul hoje vem se tornando um grande produtor de cana-de-açúcar. Eu não vi quem falou, o Diego, acho que foi, né? Ressaltou aí a importância da cana-de-açúcar em Goiás, vem crescendo bastante, tá? Mato Grosso já tem um pouquinho, tá? E Minas Gerais também tem cultivo de cana-de-açúcar. Então, essa área aqui, ó, central do Brasil, é a principal produtora de cana-de-açúcar hoje, tá? Tem alguns pontos na região norte, isolados, no nordeste também, mas aqui é o grande destaque, tá? As grandes e as maiores e as mais importantes usinas de cana-de-açúcar do Brasil estão nessa região aí. O cultivo de cana-de-açúcar no Brasil, então, em relação ao período colonial, foi ampliado, né? E uma das causas dessa ampliação, tá? É porque, ó, não é só para a produção de açúcar mais, né? Mas também para a produção de etanol. Sem contar o quê? Que hoje a cultura aí da cana-de-açúcar, né, o plantio da cana-de-açúcar, é muito mais rápido, mais eficiente, porque foi mecanizado, né? Antigamente o cultivo, o plantio e a colheita da cana era tudo manual. A cana-de-açúcar era cortada no facão, né? Hoje não. Hoje não. Hoje utilizam esses dinossauros aqui, né? Essas máquinas gigantes, essas colhedeiras de cana-de-açúcar aí, tá? E a cana-de-açúcar é o terceiro maior cultivo do Brasil em área plantada, tá? Em área plantada. Só fica atrás da soja e do milho, tá? Ou seja, tem mais áreas plantadas com soja e milho do que com cana-de-açúcar. Só que em toneladas, cana-de-açúcar é a maior produção agrícola do Brasil. Por quê? Soja e milho são grãozinhos, né? E a cana-de-açúcar é o talão inteiro da planta que pesa, então tem maior peso. Tudo bem? E da cana-de-açúcar, tá? Legal a gente ver esse gráfico aqui da página. Que página que é essa? 200 e. Perdi aqui. 200 e. Ixi, caramba. Me enrolei todo aqui. 209? 209, isso. É que minha página está tampada aqui. Isso, 209. Tá? Isso aqui, cara, é muito legal para vocês, porque essa parte aqui que eu verifiquei de vermelho, né? Você está vendo? Tá? Você vê o tanto de coisa que dá para fazer da cana-de-açúcar. Né? Você pensa só em etanol, né? Você pensa só em açúcar, mas dá para fazer um monte de coisa. Tem usinas de cana-de-açúcar, inclusive, que elas são autossuficientes em energia elétrica, tá? Porque Como assim, autossuficientes? Elas não precisam comprar energia elétrica das redes de distribuição, das empresas de distribuição de energia. Elas produzem a própria energia elétrica. Do bagaço. Como? Eu não sabia que papel de jornal vinha do bagaço. Também, né? Também do bagaço, né? Não é a única matéria-prima, mas dá para fazer um monte de coisa. Tá? Os derivados comuns que todo mundo conhece, né? O álcool, o combustível, o açúcar, o melado, tem gente que adora isso aqui, e a aguardente. Tá? Teve uma vez na escola que eu fiz açúcar e fiz melado com os alunos. É bem legal, bem fácil de fazer. Tá? Aí tem do bagaço da cana-de-açúcar, que é o que sobra depois de moer, né? Dá para fazer, então, um papel de jornal e resina. Tá? Aí, do melaço, né? Do que sobra do melaço da cana-de-açúcar. Resina, professor? Resina Puxa, como que é? Tipo um plástico, né? Sabe, vela, aquele corpinho da vela, é feito de resina. Né? E o que é aguardente? Cachaça. Né?
também chamado de pinga. Tá? Daí, ó, dos derivados do melaço. Tá? Dá para fazer mais etanol, mais álcool, né? Isso aqui, ó, glutamato monossódico e ácido cítrico. Esses dois aqui, ó, se vocês tiverem curiosidade, vocês pesquisam aí na internet, que eu não sei explicar para vocês detalhado certinho para que serve isso aqui, como que é usado. Mas daí dá para fazer ainda biogás, ele produz um gás que gera energia elétrica, essa vinhaça aqui também. E isso aqui que é muito utilizado aqui na nossa região pela Iaco, pela Cerradinho, né? Que é um líquido que solta, né? Do bagaço lá da cana, que é utilizado como fertilizante. Tá? Então, esses aí são os principais usos aí da cana-de-açúcar. Certo? Bem, então, você vê que dá para fazer bastante coisa aí com a cana-de-açúcar. Tá? E na parte de baixo, para a gente ver como que é importante, e gera algumas críticas, né? Porque tem muita gente que fala assim, poxa, fica aumentando a área de cultivo de cana-de-açúcar, né? Por fatores econômicos, é claro. Tá? E aí acaba produzindo menos alimentos, deixando os alimentos mais caros, né? Olha como que vem aumentando a área de cultivo. Ô, professor. Oi. Pelo que eu pesquisei, glutamato monossódio pode ser considerado um tempero, assim. Podemos utilizar também. Sódio é um tipo de sal, né? Pode ser, né? Também. Mas deve ter alguma outra... algum outro uso também. Tá? Olha, teve uma redução na área plantada em 2016, mas em 2018 já voltou a crescer de novo a área plantada. Tá? Mas você pode ver que a produtividade continua praticamente a mesma. Né? A gente teve um aumento aqui, ó, no início dos anos 2000, depois em 2006 até 2007, depois 2012, e depois a gente teve uma estabilização. Nesse período aqui de crescimento da produtividade foi por conta da mecanização dos cultivos, aí, das áreas de cultivo de cana-de-açúcar. Tá? Um detalhe importante aqui, o Brasil é o maior produtor de etanol, é o país que mais utiliza etanol. Tá? Eu, particularmente, sou grande defensor do etanol, por conta que ele não é poluente, por conta que ele gera emprego, e ele é nacional, e ele é muito eficiente também, e mais barato do que a gasolina. Tá? E aqui você tem a historinha de como que o Brasil começou a produzir álcool para combustível de carro. Tá? Vale a pena conhecer a história. Tá? Foi um período que o mundo estava vivendo uma crise do petróleo. Tá? E aí o Brasil, como não tinha dinheiro para importar esse petróleo muito caro, o governo brasileiro incentivou a produção de etanol, de álcool combustível para carro. Tá? Certo? Aqui, ó. Cadê? Então, um detalhe importante aqui na minha apostila que não tem na de vocês. Tá? Essa parte aqui, ó. Você vê que aumentar a área de produção não significa aumento no cultivo. Tá? O que faz aumentar o cultivo? Não é o aumento da área, é o aumento, né, o surgimento de novas tecnologias. Tá? Isso é muito importante. Tá? Contradizendo argumentos aí de quem quer desmatar mais para produzir mais. Tá? Os Estados Unidos aumentam a produção agrícola ano após ano, sem aumentar a área de cultivo. Por quê? Porque tem uma melhoria no transporte e na tecnologia de produção. Tá? Só para vocês saberem. Certo? Tudo bem? Pessoal, agora vocês vão fazer as atividades 1, 2 e 3 da página 226 e 227. Ok? Eu vou encerrar essa transmissão aqui. Tá?
para vocês fazerem as atividades, né? E depois eu chamo novamente, ok? Muito obrigado pela participação e até daqui a pouco.